Bom dia, hoje é domingo, dia do Senhor. Nós estamos no quarto domingo do tempo comum e o evangelho de hoje está em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12, a primeira parte. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse é o tom da liturgia desse domingo. Aqui Jesus, aqui no contexto da nossa passagem, Jesus da montanha entrega aos seus discípulos uma nova lei. No passado, Moisés recebe o dom da lei, entrega ao povo de Deus, é porta-voz do povo no monte. E agora Jesus entrega a sua nova lei fundada no amor. E as bem-aventuranças, elas são caminhos de felicidade. Bem-aventurado significa feliz. Então, aqui Jesus nos traz aqui algumas pistas para que a nossa vida seja uma vida mais saborosa, oblativa, doada, uma vida fecunda. Se fala muito de felicidade, mas nem sempre essa felicidade ela segue uma lógica que é uma lógica palpável. E a lógica do Evangelho é exigente, porque ela nos obriga a revisar um pouco a vida, nossas ações, mas ela é um caminho de um coração enlarguecido e fecundado pela graça de Deus. Aqui Jesus traz alguns elementos. Primeiro, o que é ser pobre em espírito? É ter um coração livre, indiviso. Um coração que é tocado pela graça. Um coração, um homem, uma mulher, uma pessoa que não se deixa seduzir por aquilo que é passageiro. A capacidade de não transformar coisas em ídolos, pessoas em ídolos. Não venerar aquilo que se tem, saber se servir diante das coisas, né? Então, ter um coração livre, pobre, enxuto, não ficar preso, não ficar refém, escravo das coisas, pessoas, situações, mas ter um coração confiante em Deus. Depois, Jesus nos fala da aflição, da mansidão, fome, sede, justiça, misericórdia, pureza de coração, promoção da paz, a perseguição por causa da justiça, as calúnias por causa do seu nome. Esses elementos eles são muito ricos. Primeiro, a mansidão. Ser manso não é ser bobo, ser tolo, trouxa, é não revidar o mal com o mal. É a capacidade de não oferecer ao inimigo, ao opressor, aquele que não gosta da gente, aqueles que nos perseguem, na sua mesma maldade, não retribuir no mesmo nível, mas ensinar o nosso oponente. Depois, a fome e a sede da justiça, inquietar-se com a realidade, perceber aquilo que é contrário ao sonho, ao querer de Deus. Depois, a misericórdia, misericórdias, guardar, acolher no coração as misérias do outro, reconhecendo as nossas próprias misérias, ao perceber também a miséria alheia e confiarmos no Deus misericordioso e justo, que é capaz de nos salvar, porque Ele nos conhece por inteiro. Depois, a pureza de coração.
A pureza lembra a originalidade que Deus nos fez, né? Somos imagem e semelhança do Criador. Lutar contra aquilo que corrói o coração da gente, aquilo que nos perverte, aquilo que nos estraga, aquilo que fere a nossa dignidade humana, né? Então, a pureza de coração, tudo aquilo que nos reduz ou reduz o outro objeto, uma coisa, ao mero produto de consumo, né? Tudo aquilo que nos atrapalha de ver outro como um outro eu. Depois, a promoção da paz. O cristão é chamado a ser um pacificador, não alguém que espalha a cisânia, a fofoca, a divisão, a mentira, a injustiça. Aquele que coloca fogo nas relações, aquele que atrapalha a convivência, as relações humanas. Mas o cristão é um pacificador. Principalmente hoje no mundo virtual, onde a internet também é terra de ninguém. Então, o cristão, ele deve ser aquele que deixa o ambiente melhor depois da sua passagem sobre ele. A perseguição por causa da justiça. Então, o cristão vai experimentar perseguição e incompreensão. Nem todos vão gostar do nosso sucesso, do nosso crescimento, progresso, das nossas vitórias. Os santos foram assim, os mártires, né? Os apóstolos. Então, nem todos vão se alegrar conosco, principalmente a partir da justiça divina, da verdade, do amor de Deus, do reino, a lógica do reino que é incompreendida na lógica humana. Às vezes até alguns cristãos são cristãos, mas não entendem muito a lógica do reino de Deus, que é contrária a alguns critérios humanos. Depois, injúrias, perseguições e mentiras por causa do reino. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Então, o cristão deve se preparar também para as injúrias, perseguições, mentiras, julgamentos, né? Essas coisas que nos ferem por dentro. Então, o mestre diz que é preciso ter um pacto com a verdade, com a justiça, com o amor, com o reino. Essa é a nossa missão e nós devemos nos preparar, porque muitos vão se incomodar com isso. Talvez nem se incomodem com o pecado, com a fome, com a miséria e injustiça, as estruturas injustas, a falta de vazio sentido, o sofrimento humano, mas muitos vão se incomodar também com o nosso crescimento, com a nossa aproximação do reino de Deus na pessoa do Cristo, né? Então é preciso também se preparar para isso. Aqui nós temos o caminho de uma vida santa. A santidade segue aqui essa lógica das bem-aventuranças. Às vezes nossa compreensão de santidade é muito irreal, distante, desumana. A nova lei, fundada no amor, brota aqui das bem-aventuranças como caminhos de felicidade. Não uma vida fácil, não uma vida com critérios meramente humanos, terrenos, mas na lógica do amor do Pai por nós, né? Então, que as bem-aventuranças nos inspirem também na nossa busca de felicidade. E principalmente ter um coração livre. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Essa liberdade, ela nos dá alegria, paz, salvação e felicidade. Se você gostou, escreva aí nos comentários, deixe sua curtida, seu joinha, compartilhe com quem você gosta e um domingo abençoado para você e toda a sua família.